Bom dia, pessoal. Depois da abertura, nós tivemos aí mais cedo. Nós vamos começar agora, efetivamente, com a nossa palestra de abertura aí. Professora Jussara da UFMG, Departamento de Ciência e Computação, bolsista de Produtividade CNPq, 1C, experiência na área de análise e modelagem de desempenho, sistemas distribuídos em larga escala, caracterização de comportamento de usuários, de carga de trabalho e computação social. Membro afiliado da Academia Brasileira de Ciência, atualmente lidera o Laboratório de Computação Social, DCC, UFMG, realizando pesquisas na área de disseminação de informação, incluindo desinformação, modelagem de comportamento humano e social e projeto de sistema de informação. Para mim, é até um carinho maior, um carinho especial que eu tenho pela Jussara. A Jussara foi uma das minhas primeiras orientadoras, me introduzindo ao mundo da pesquisa, alguns anos atrás, eu ainda como aluno de iniciação científica, da UFMG. Então, assim, eu tenho muita gratidão por ela. Hoje, o marido dela, o Marcos, é um grande parceiro meu de pesquisa, é também um grande amigo. Então, assim, é prazeroso estar aqui hoje recebendo a Jussara. Jussara, muito obrigado por aceitar o convite. Estaremos todos te ouvindo aqui. Pessoal, quem quiser, vai estar a transmissão da palestra, ela está no canal do YouTube da CE, da WebMedia. Então, quem quiser pode divulgar lá, tá bom? Felipe? Bom dia, gente. É um prazer estar aqui, né? Agradeço o Léo e os organizadores do WebMedia pelo convite. Eu sempre acho que é uma oportunidade muito interessante falar para as pessoas sobre essa pesquisa em particular que eu estou fazendo, que é sobre desinformação na web. A gente vai estar falando sobre desafios para combater esse fenômeno, que eu acho que todos vão concordar comigo que é um problema, né, e que precisa de uma solução. E também reportar algumas análises, alguns resultados e a minha perspectiva sobre essa questão. Bom, primeiro, para vocês entenderem um pouco o que eu vou falar em seguida, é importante entender como que eu me posiciono, né, a minha perspectiva para pesquisa no geral. Né? Então, a minha formação é em computação, né? Eu comecei lá atrás abrindo sistema operacional e mexendo em código de sistema operacional, mas cada vez mais eu fui subindo o nível e em algum momento eu comecei a olhar para o comportamento humano no sentido de como os usuários usavam esses sistemas, não tanto em termos de interface, que esbarra em conceitos de interação humano-computador, não é essa perspectiva, é mais no sentido de que padrões emergem desse uso que podem impactar os sistemas, né, e que podem nos direcionar para projetos melhores, para otimizações de sistemas, em particular sistemas de informação e web. E, ao mesmo tempo, entender os sistemas, entender características dos sistemas, como que isso afeta o comportamento individual e social, porque hoje em dia cada vez mais a gente tem mídia social, né? E isso vira um círculo virtuoso que para mim, é fascinante estudar. Então, a minha pesquisa está sempre centrada nesses dois mundos, olhando cada vez mais para um e para o outro e vendo essa interação e o que resulta dela. Né? Em diferentes contextos, hoje aqui eu vou falar sobre desinformação, que é um fenômeno que me desperta muito interesse. Né? Desinformação é termo em português, né, que eu escolhi foi esse, mas termo em inglês mais geral talvez fosse misinformation. Ele é um guarda-chuva para vários fenômenos, né? A gente hoje em dia fala muito de fake news, mas tem também os rumores, os hoaxes ou trotes, as revisões falsas, os spams e várias outras instanciações daquilo que pode ser chamado mais amplamente de desinformação. Não são exatamente a mesma coisa, né? Existem diferentes eixos em que você pode caracterizar cada um desses fenômenos. Por exemplo, se tem uma intenção ou não por trás, se é um fato, algo que pode ser checado, ou se é uma opinião, né, falsa, intencionalmente falsa, né, colocada como falsa. Mas seja o que for, tipicamente o que a gente tem no processo que está contribuindo para essa desinformação ser espalhada é um conjunto de pessoas
que são aquelas que são efetivamente mal intencionadas, tá? Que eu botei aqui nesse central, né, no centro aqui, de vermelho, que são aquelas que realmente querem, existe uma intenção ali de espalhar um conteúdo falso, né? E massivamente o que a gente tem em torno dessas pessoas, e é aí que o processo de espalhamento ganha velocidade e escala, é um mundo de pessoas, seres humanos normais, nós, não maliciosos, não intencionais, que a gente desavisadamente contribui para esse espalhamento ao compartilhar um conteúdo que às vezes a gente não tem ciência de que é falso. Né? Então, a gente sabe por vários estudos, e eu vou falar mais sobre isso aqui, da importância de olhar para essas pessoas que estão aqui em verde, né? Que somos nós. Né? Nós, seres humanos não maliciosos. Bom, eu vou estar falando aqui de desinformação, principalmente no contexto de fake news, tá? Que são fatos, notícias, fatos comprovadamente falsas. Tá? Bom, isso não é um fenômeno novo, né? Isso teve um papel central em muitos momentos da nossa história, com impacto político, econômico, social. Se você voltar no tempo, você vê isso acontecendo em vários momentos críticos. Um que vocês já devem ter esbarrado em algum lugar aí, que é bem lá atrás, 44 antes de Cristo, é essa imagem aqui, que foi quando Otaviano, né, queria fazer uma campanha para manchar a reputação de Marco Antônio, na Roma Antiga. E o que ele fez? Ele escolheu um meio mais eficaz na época para espalhar essa informação, que era o quê? Gravar essa informação em frases curtas, mentirosas, nas moedas, porque a moeda passava de mão em mão e assim ele ganhava escala. Então eram frases bem curtas e que continham ali uma informação intencionalmente falsa para denegrir Marco Antônio. O que é isso no mundo atual? São os tweets, né? Pequenininho, curtinho e podendo carregar informação falsa. Você faz um fast forward disso, né, ao longo dos séculos e milênios, enfim, você chega no mundo atual, você vê desinformação na nossa história, no mundo político. Mais recentemente, né, na saúde, está sendo crucial. Né? E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que está ganhando uma escala sem precedentes. E o estrago e o impacto negativo acompanha essa escala. E essa escala vem ganhando, vem acompanhando a evolução dos sistemas de comunicação. Né? Desde que a gente saiu lá de trás, que era tipicamente 1 para 1, uma moeda sendo trocada, uma carta sendo trocada, um pão correio, tá? Passando pelos meios de comunicação de 1 para muitos, né, de broadcast, passando por redes sociais, ganhando muito em escala com os aplicativos de celular, quando você tem agora um meio de comunicação many-to-many, muitos para muitos. E aí você ganha uma escala sem precedentes, que é muito complicado de lidar. Né? E num contexto assim, entender o fenômeno, ele é essencial. A minha premissa é que se você não entende, você não consegue combater. Tá? Então, eu queria passar um tempinho aqui falando sobre alguns aspectos que eu chamo dos efeitos de amplificação, porque eu entendo que conscientização é essencial. Né? Já que nós somos parte daquela multidão dos verdinhos que estão contribuindo, a gente precisa ganhar conscientização. Então, a gente precisa entender o que está na jogada aí, o que está nos levando a fazer isso. Tá? Então, existem vários efeitos de amplificação, e aqui eu estou mostrando alguns deles. As câmaras de eco, a sobrecarga de informação, vários vieses cognitivos que nós, seres humanos, carregamos em nós. Um fenômeno que talvez você não tenha ouvido falar, que é o data void, que contribui para isso e está sendo usado como arma para acelerar o espalhamento de desinformação. E as bots. Eu vou falar sobre eles um pouquinho rapidamente aqui, tá? Então, fundamentalmente, por que é difícil? Porque a gente, humano, não consegue distinguir facilmente informação falsa de verdadeira. Isso já foi mostrado em vários contextos, artigos, notícias, revisões. É difícil e é cada vez mais difícil. Principalmente num contexto em que a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Aí vem a famosa sobrecarga de informação. Eu adoro essa frase aqui que diz que, né, uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. E isso é crucial. Né? Os nossos cérebros, eles estão exaustos e eles dependem cada vez mais de heurísticas e atalhos psicológicos para tomar decisão.
Isso leva a uma ausência de ceticismo, uma ausência de análise crítica, que favorece, né, a velocidade e o espalhamento de desinformação. Esse é um livro do Daniel Kahneman, que é um psicólogo e economista, que ganhou o Prêmio Nobel em Economia de 2002, né, que ele fala como funciona o cérebro humano. E eu acho super interessante para entender, né, como é que a gente participa como é que a gente está contribuindo para a desinformação online. Né? Ele diz que o cérebro humano ele carrega 2 processos, ele funciona na base de 2 processos, o slow process, o processo lento, e o processo rápido. Isso é natural, nós temos todos os 2. O processo lento é aquele responsável pelas decisões racionais, onde você pensa, pausa, pesa os prós, os cons e toma uma decisão que maximiza a racionalidade. Né? Ela é embasada na racionalidade. O processo rápido é aquele que é baseado em heurísticas. Você toma uma decisão rápida, você não tem tempo para pesar prós e cons. Então, você tem que tomar alguma decisão com base em alguma coisa que vai te favorecer. Né? E é ok, você tem que, às vezes, existe um momento em que você precisa tomar uma decisão rápida, existem os momentos que a gente precisa pensar racionalmente. O problema é que cada vez mais a gente está tomando decisão com base no processo rápido. E o processo lento está sendo empurrado, soterrado com esse volume absurdo de informação que a gente tem, que a gente não dá conta. O que são essas heurísticas que estão por trás desse processo rápido? Né? Algumas delas são esses vieses cognitivos que todos nós, seres humanos, carregamos nos nossos cérebros, tá? Que são erros sistemáticos em julgamento, na tomada de decisão. A gente comete um erro, que o nosso cérebro nos leva a cometer esse erro. E é consistente, né? São erros sistemáticos. Isso já foi categorizado e caracterizado amplamente, né, lá pelos psicólogos, neurocientistas. Existe um codex disso, tá? Eu vou falar sobre 4, que eu tenho certeza que pelo menos um deles vocês já ouviram falar, né? E que estão fortemente ligados a por que a gente está participando do espalhamento de desinformação. O que está nos levando, o que está nos impelindo e torna mais difícil essa visão crítica nossa, que nos faz parar o processo. Primeiro, o viés de confirmação, né, mais do que nunca no nosso país, né, que é a tendência de buscar por informação ou interpretar uma informação à luz dos nossos preconceitos, aquilo que confirma o que a gente acredita. Né? Uma mesma informação você pode interpretar de diferentes maneiras, na maioria das vezes. Ainda mais quando você dá espaço para histórias e não necessariamente fatos. Então, a gente tem esse viés de buscar sempre aquilo que concorda com aquilo que a gente já acredita. Isso é porque as pessoas clicam numa notícia falsa, às vezes sem nem pensar que ela pode ser falsa, só porque ela reforça a sua visão. O efeito bandwagon, que seria tipo o efeito manada, que é a tendência de acreditar em coisas mesmo, acreditar em coisas porque muitas pessoas acreditam. Então, cada vez mais pessoas ao seu redor acreditam naquilo, você tende a acreditar. Isso aliado à cascata de disponibilidade que diz que existe um processo de auto-reforço, que a crença coletiva ganha mais e mais plausibilidade. Às vezes você até desconfia no início, mas você recebeu aquela informação por tantos meios, né, na TV, na web, enfim, que aquilo começa a ganhar plausibilidade, você começa a acreditar. E aí a coisa fica mais complicada por causa desse viés aqui, que é o efeito da influência continuada, que diz o seguinte: existe uma tendência natural de você acreditar numa informação, mesmo que ela seja provada ser falsa, mesmo que você veja a retratação, a correção, tá? Aquilo fica na sua cabeça. E é interessante que isso é explorado ativamente. As pessoas que enviam intencionalmente desinformação, elas sabem disso. Né? Existe até uma política explorada por alguns políticos de bombardear a sociedade com informação, seja ela falsa, verdadeira, mas particularmente falsa, porque não interessa se for retratada 2, 3 horas depois. Aquilo vai ficar no inconsciente, aquilo vai ter um efeito. Né? Então, existem esses vieses cognitivos individuais que levam a vieses sociais, como as câmaras de eco, né, que aí ganha escala, porque leva à polarização, leva à redução da capacidade crítica de checagem de fatos, que
contribui para o espalhamento da desinformação. E eu estou falando de vieses humanos, dos nossos cérebros. Eu não estou entrando nem no mérito de vieses em algoritmos, que é outra área que só faz reforçar esses vieses humanos. Isso aqui é só para ilustrar a câmara de eco. Isso aqui são dados que nós coletamos no início desse ano, do Twitter. Era rede de retweets, né? Cada nó é um usuário, e se ele retweetou, um outro usuário a gente conecta. E coletado com tweets em português, majoritariamente Brasil, sobre temas relacionados à vacina Covid. Aqui a gente vê claramente, né, a polarização que tinha no início, ainda tem um pouco, mas no início, né, isso aqui é dezembro, janeiro, do Vax e Antivax. Tá? Esse aqui é um outro fenômeno que também está sendo explorado para desinformação, que é super interessante. Esse paper aqui é de 2018, mas quando eu li eu achei super legal, porque era algo que eu não tinha consciência, que é chamado data void, que é a ausência de dado, a ausência de informação. E isso sendo explorado ativamente por usuários maliciosos para injetar informação sobre um fato, mas somente um lado da história. Né? Então, para eu contar uma historinha que ele conta aqui, existe uma vacina, não lembro se é uma vacina ou é uma vitamina que as crianças, os bebês têm que tomar, que é um procedimento padrão, pelo menos nos Estados Unidos, aqui foi feito nos Estados Unidos, que é padrão, e que, assim, é tão padrão há tanto tempo que não existe muita informação online sobre aquilo, tá? Discutindo aquilo, porque já é padrão. Né? Os médicos, os pediatras não achavam necessidade de fazer nenhuma campanha em prol daquilo. E aí, um grupo de usuários resolveu começar a criar uma campanha para dizer que aquilo faz mal para as crianças. Então, eles injetaram conteúdo na web falando que aquilo faz mal. E começaram a injetar hints, né, dicas sobre esse assunto nos grupos de WhatsApp de mãe, nos grupos de Facebook. E aí as mães, ao invés de ir aos pediatras, perguntaram, elas iam onde? Elas iam no Google. Quando elas iam no Google e perguntavam sobre essa vitamina, essa injeção, o que elas encontravam? Elas eram bombardeadas por conteúdo falando que aquilo fazia mal, que foi criado, fabricado, manipulado para vender essa ideia. Né? Então, isso é um fenômeno e é uma arma, né, que os usuários maliciosos estão explorando. Então, a gente precisa também ter ciência disso. Né? Tem as bots, que são essas contas falsas ou comprometidas usadas para automatização, muito usado para enviar cópia do mesmo conteúdo, né, múltiplas cópias e assim ganhar escala. Então, muitas pessoas acreditam que conteúdo falso ganha escala por causa das bots. Mas é interessante saber que já foi mostrado, pelo menos num contexto do Twitter há um tempo atrás, que as bots são usadas para espalhar informação falsa e verdadeira na mesma taxa. Então, o fato das informações falsas ganharem mais escala não é por causa de bot, necessariamente. São seres humanos que estão ajudando com isso. São aqueles verdinhos que eu falei. Eu sempre faço referência àquilo lá. Então, tem muitos desafios para a gente, tá? Para tentar combater isso. É um processo, é um fenômeno muito complexo, cada vez mais complexo, extremamente heterogêneo, dinâmico, um volume absurdo e muito ruidoso, e eu vou falar desse ruído mais à frente, né? Então, como é que a gente obtém uma visão mais precisa, mais holística desse fenômeno? Tem essa imagem que eu acho super legal, e ela motivou a nossa pesquisa mais recente nessa área, que eu vou falar para vocês, que tem um artigo na First Draft. Se você não conhece a First Draft, é uma organização voltada para, né, combater desinformação online com jornalistas e tudo mais. Esse artigo é da Claire Wardle, que ele fala do trompete da amplificação, de como que desinformação ganha escala, como que uma notícia falsa ganha escala. Então, ela argumenta que, normalmente, essas notícias elas são injetadas no mundo online, na web anônima, na periferia, sabe? Na web anônima, nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp. E isso vai sendo repassado, cruza barreiras, né? Indo para o YouTube, indo para a mídia social e, eventualmente, chegando na mídia profissional. Isso ganha escala assim. Né? Então, isso aqui, segundo esse artigo, a web anônima e esses grupos fechados são de onde muito do fake news parte, né? Nasce. E nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, mas isso aqui nos motivou a olhar lá atrás, em 2018, para os grupos de WhatsApp.
né? Nessa época, né, nós estamos falando de 2018, eleições, greve dos caminhoneiros, né? Momentos em que a gente sabe que falou-se muito do uso do WhatsApp para enviar informação, para troca de informação e desinformação. Então, nós resolvemos estudar que conteúdo estava sendo compartilhado no WhatsApp. Né? Isso foi um dos primeiros trabalhos nessa área de WhatsApp, ainda estava se estudando até como coletar dados do WhatsApp. Aqui a gente focou especialmente em imagens compartilhadas em grupos de acesso público, tá? Que com temática política, que foi o nosso interesse, né? E o dado foi coletado em 2018. E a gente focou inicialmente em imagem. Esse artigo é do www de 2019, né? Então, como imagem, a gente precisou, para analisar o que estava sendo compartilhado, a gente rotulou isso manualmente, né? Ficou mais fácil. E o que a gente viu né? Então, aqui aqueles 2 momentos particulares de 2018 que foram marcantes na nossa sociedade. Isso aqui são grupos brasileiros, né? O WhatsApp no Brasil. É lógico que política domina, mas a gente via também muita sátira, ativismo, muita notícia e opinião. E a gente queria saber, mas essas imagens que estão sendo compartilhadas no WhatsApp, onde mais elas eram compartilhadas na web? E a gente viu que elas eram muito compartilhadas em redes sociais, em blogs, em aplicativos de imagem, ou seja, né, extrapola. Não dá para você olhar só para o WhatsApp. Né? A coisa vai, eu vou voltar naquele trumpete lá, mas isso aqui já estava dando uma dica, né, daquele trumpete acontecendo aí. E aí a gente queria saber, mas como é que essa coisa ganha escala, né, no WhatsApp? Nós estamos analisando grupos de WhatsApp. Grupos são restritos a 256 pessoas ao mesmo tempo, né? Então são grupos pequenos, não é um Twitter da vida. E a gente via imagens sendo compartilhadas milhares de vezes ali. Será que realmente era pura chance? Né, como é que isso ganha escala dentro do WhatsApp? Então, mesmo embora o WhatsApp não tenha uma estrutura de rede explícita, não tem, são grupos. A gente quis entender se existia uma estrutura latente de rede ali, ou que estruturas de rede poderiam existir, né? Sempre em potencial, poderiam existir. E quais eram as propriedades dessa rede. Então, a gente começou analisando a rede de grupos. Cada nó é um grupo, e a gente conectava 2 nós se eles tinham usuários em comum. Então, isso é um canal possível aí de informação passar de um grupo para outro. Uma outra rede possível é a rede de usuários membros, onde eu conecto usuários que pertencem ao mesmo grupo. No caso aqui, a gente só tinha visualização de usuários que compartilharam conteúdo. Então, a gente conectou usuários que compartilharam imagens no mesmo grupo. Então, obviamente, essa rede é muito mais densa, tem muito mais usuários do que grupos, né, nos meus dados. E o que a gente viu ao estudar a estrutura dessa rede? A gente viu, né, existem comunidades de grupos de usuários, existem nós, né, aqui grupos, aqui usuários, que têm um grau muito grande, que são chamados hubs, e existem os nós que conectam porções diferentes da rede, segmentos da rede, que são as pontes, as bridges. E se a gente olhar mais formalmente, usar métricas de redes complexas, como densidade, diâmetro, coeficiente de clusterização, a gente vê que essas redes têm propriedades muito similares a outras redes sociais e propriedades que foram associadas ao potencial de viralização de conteúdo dessas redes. Então, isso aqui nos aponta, né, dá uma dica do potencial que o WhatsApp tem para viralizar conteúdo, que hoje a gente sabe que, né, já tinha algumas evidências, né, na época que isso acontecia, e de lá para cá só fez aumentar. Então, a gente foi olhar, né, esse é um trabalho que veio depois, falou o seguinte, então, vamos pensar nessa rede mais a fundo. Será que esses usuários, existe um potencial de agrupamento entre eles que extrapola os limites dos grupos para poder, né, fomentar a criação dessa rede? E o que a gente viu é que existem. Tá? Aqui é uma rede centrada no conteúdo, é um outro modelo de rede, onde eu tenho usuários e eu conecto usuários se eles compartilharam o mesmo conteúdo, num grupo ou em grupos diferentes, não interessa. Tá?
saber os possíveis canais por onde o conteúdo pode ter passado, dado que eles compartilharam o mesmo conteúdo. Pode não ter passado por ali, porque eles podem ter recebido de canais completamente independentes e para os quais a gente não tem ciência. Né? Então, isso aqui é tudo um potencial de um modelo de uma possível rede. Mas o que a gente vê é que nessa rede existem esses usuários, existe a formação de comunidades fortes, estruturalmente muito fortes, que ultrapassam os limites dos grupos. E ao estudar, né, o espalhamento de informação à luz dessas comunidades, a gente vê, né, que elas favorecem o espalhamento, que elas favorecem a escala. Né? Isso nos fez pensar, será que esses agrupamentos, né, têm a ver com o porquê que a gente está vendo tanta escala de desinformação nos grupos do WhatsApp? Né? E aí a gente passou a estudar desinformação. Até então estou falando de informação no geral, mas a gente mergulhou olhando para informação falsa, notícia falsa. A primeira pergunta que a gente tinha era quais são as principais propriedades, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de dinâmica de propagação, que distinguem as mensagens contendo desinformação das demais. No início, a gente estava focando só em imagem, mas depois a gente ampliou. A gente resolveu focar em texto, mensagem textual e mensagem contendo áudio, porque cada vez mais a gente vê áudio sendo compartilhado no WhatsApp. Como é que a gente rotulou, né? Como é que a gente diz que um conteúdo é falso? Isso é importante. Porque a gente entende que isso tem que ser embasado em checagem de fato. E checagem de fato não é algo que eu, cientista da computação, sei fazer necessariamente. Isso é algo que jornalistas estão preparados para fazer. Então, a gente viu logo no início que a gente tinha que se apoiar naqueles que sabem fazer isso. Então, o procedimento que a gente adotou, um procedimento automático para ganhar um mínimo de volume ali de dados, foi a gente busca no Google o conteúdo, seja ele textual, áudio a gente usou a transcrição, seja ele a imagem. No caso da imagem, a gente usou o Google Image Search. E olha o que o Google retornou para a gente. E checa se no retorno, né, nos resultados, tinha alguma página de um domínio pré-selecionado, que a gente selecionou os domínios associados a agências de checagem de fato no Brasil, fact-checking, várias. Se ali tinha alguma página associada a um domínio de fact-checking, a gente recuperava essa página, processava ela, achava o conteúdo original lá e via qual rótulo que foi dado. O rótulo sendo verdadeiro ou falso. Se foi dado falso, então a gente chamou de desinformação. Qualquer outro caso, que inclui os casos em que estava marcado verdadeiro e os casos em que não tinha nenhum retorno do Google associado a uma página de fact-checking. Então, nesse caso, esse conteúdo não foi checado. Né? Então, a gente resolveu chamar isso tudo de conteúdo não checado. Pode ter desinformação aqui também, mas a gente não sabe dizer. Aqui é só desinformação. Só para ilustrar exemplos de imagens com desinformação que a gente achou dessa maneira, vocês devem lembrar disso, né? A imagem da Dilma do lado do Fidel Castro, né? Ela nem existia nessa época aqui, que ele tirou essa foto. E aqui do cara, esqueci o nome dele, que deu a facada no Bolsonaro, próximo ao Google. Né? Essas duas imagens foram confirmadas como falsas posteriormente, mas foram muito compartilhadas no WhatsApp nessa época. Aí, a gente começou a comparar, né, conteúdo comprovadamente falso com não checado. A gente analisou propriedades do conteúdo, mas eu queria discutir aqui propriedades do processo de espalhamento, né? E aqui eu faço referência àquele trumpete da desinformação lá da Claire Wardle, que argumenta que o WhatsApp é uma grande fonte de desinformação para o resto da web. O que a gente fez aqui? Isso aqui é voltado para a imagem, tá? A gente pegou as imagens, né? A gente submeteu ao Google Image Search, então retornou várias páginas contendo a imagem. A gente pegou a página mais antiga e a gente atribuiu essa data ao primeiro aparecimento dessa imagem na web. É isso que a gente, né? A estimativa que a gente tem. E a gente viu quando essa imagem apareceu pela primeira vez nos nossos dados do WhatsApp. E a gente comparou essas duas datas. Então, essa aqui é uma visualização que mostra o seguinte: do lado de cá são páginas contendo imagens que apareceram primeiro
na web, e depois elas vieram para o WhatsApp. E do lado de cá, eu tenho imagens que apareceram primeiro no WhatsApp, e depois elas apareceram em algum lugar na web. E quando a gente compara essas imagens, né, para imagens, essas visualizações para imagens com desinformação e imagens com conteúdo não checado, ou seja, o resto, o que a gente vê? As imagens com desinformação aparecem primeiro no WhatsApp muito mais frequentemente. Tá? Esses dois números aqui são muito próximos, esse aqui é até maior, do que o resto. Então, isso aqui concorda com aquela ideia, né? aquela hipótese do trompete de amplificação lá da Claire Warren. E, além disso, o que eu vejo é que desinformação cruza as barreiras do WhatsApp Web muito mais rapidamente do que o resto. Né? Ele se espalha muito facilmente. Desinformação parece ter ela é criada para ser atraente, para você cair em todos aqueles vieses cognitivos que estão lá no seu cérebro, gritando para mandar para você clicar e enviar. A gente focou, como eu falei depois, em texto e áudio. A gente analisou principalmente, como eu falei, propriedades textuais e propriedades do conteúdo, né? Tópico, palavras-chave, enfim, a narrativa usada, né? E do processo de espalhamento. E o que a gente vê é que existem coisas comuns, mas existe muita heterogeneidade de padrões dependendo da mídia. Se você compara texto com áudio transcrito, você vê um estilo completamente diferente de narrativa. Né? A gente aplicou aquele Lewick, que é um dicionário psicolinguístico. Os atributos são diferentes. A forma como as pessoas se comunicam em áudio é diferente de texto. Eu faço referência a esses artigos aqui para mais informações sobre isso. Eu vou mostrar algumas pinceladas de exercícios, de resultados aqui, tá? Uma coisa que foi comum em todas as mídias é que desinformação se espalha muito mais rapidamente, né, que a escala logarítmica, muito mais rapidamente que o resto, a informação não checada. Né? Isso aqui é o tempo entre compartilhamentos consecutivos. Muito mais rápido, em qualquer mídia. Agora, se você olha para o tempo total de vida, né, o último momento em que foi compartilhado, menos o primeiro momento, isso é o que eu chamei de tempo de vida, interessantemente, texto e áudio, a desinformação tende a ficar sendo retransmitida muitas vezes. A imagem não. Isso é algo que a gente não sabe explicar, mas a gente vê uma mudança aí de padrão, em que texto e áudio têm vidas no sistema muito mais longo, a desinformação, do que a informação não checada. Na imagem, a gente viu o oposto. Para mensagens textuais, só para ilustrar um pouco das análises que a gente fez uma análise de tópicos, né? Então, o que a gente viu? Lembrando, isso aí foi 2018, isso aí foi focado em especial na época da eleição. Então, o tópico 6, né, se você lembrar da época lá, né, eleição de 2018, o tópico 6, que tem a ver com governo, dinheiro, companhia, milhões, ano, real, foi muito mais frequente em mensagens com desinformação do que no resto. Né? Um exemplo é isso aqui, de uma mensagem marcada como fake. Isso não é fake news. Está no site da Câmara dos Deputados, o PT tem um projeto de confisco de bens. Isso foi muito compartilhado. Isso é falso. O tópico 1, que são nomes de candidatos, em especial candidatos da esquerda, foi frequente tanto em informação falsa quanto no resto. E tinha um tópico aqui que também foi muito compartilhado associado à desinformação, que é do Bolsonaro. Informação verdadeira, ou informação não checada também, mas em especial desinformação. E um exemplo é esse aqui. Bolsonaro propõe demissão em massa de professores e educação à distância em todos os níveis, o que não aconteceu. Para mensagens de áudio, a gente também analisou tópicos, achou coisas um pouco diferentes, mas até que tópico em si tinha uma certa concentração em coisas políticas. A narrativa era diferente. E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns resultados que a gente fez uma pesquisa online com voluntários, onde a gente pediu voluntários para escutarem os áudios com desinformação e com conteúdo não checado, e comparar que tipo de... O que eles podiam nos dizer sobre esses áudios? O áudio é super interessante porque ele tem essa mídia mais rica que pode despertar, por exemplo, emoções. A gente olhou, por exemplo, se áudios com voz feminina tinham um impacto diferente na voz masculina. Já adianto que não.
Mas aqui a gente pediu para os voluntários para reportarem o que eles viam de interessante nos áudios com desinformação que marcaram, né? Então, eles disseram que tem uma tendência a mencionar explicitamente fontes. Fulano, instituição tal, está dizendo isso, né? Muito numa tentativa, segundo eles, de dar credibilidade à informação. Mas eles não acharam que isso aumentava a credibilidade, não, né? Não acharam as fontes confiáveis. Muito um tom usado, muito frequentemente um tom artificial e às vezes até agressivo. E uma narrativa muito voltada para call to action, que a gente chama, né? Que é compartilhe isso, faça isso. Né? E muito frequentemente os áudios contendo desinformação despertaram sentimentos ou emoções negativas, muito nos voluntários que escutaram esse áudio, muito mais frequentemente que os outros áudios, né? Raiva, nojo, tristeza, medo, muito mais frequentes em desinformação. Aí, bom, tem várias outras análises, quem tiver interesse, né? Eu tenho os artigos lá. Tem um artigo mais recente desse ano sobre áudio, conteúdo de áudio, que tem esse resultado da avaliação qualitativa. Mas o nosso foco nos últimos meses, né, nesse ano, e principalmente no final do ano passado, focou muito na rede. A gente queria entender onde, né, a estrutura de rede, estão usuários que mais frequentemente compartilham desinformação, que foi uma pergunta que me foi feita quando eu apresentei os primeiros resultados, que eu mostrei lá atrás aquela ideia que a rede tem propriedades similares às de redes sociais e que fomentam a viralização, e eles me perguntaram, mas onde está os usuários que compartilham desinformação? Então, a gente foi estudar, esse trabalho acabou de sair, tá? Acabou de ser publicado, onde a gente faz uma análise da participação de usuários no compartilhamento de desinformação no grupos de WhatsApp, mas é uma análise orientada a atributos de rede. Tá? E é uma análise hierárquica, porque a gente olhou para usuários individuais, olhou para grupos WhatsApp e olhou para aquelas comunidades que vão além dos grupos. E que rede eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui de um modelo de rede específico, que é o modelo de compartilhamento de conteúdo similar. De novo, o WhatsApp não tem uma rede explícita, feito Twitter, Facebook. Mas você pode imaginar diferentes estruturas de rede que podem estar, né, latentes ali, subjacentes. A gente não tem como dizer que isso é de fato, que existe essa conectividade aí, mas ela é sempre um potencial, né, um possível. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho usuários, são vértices, e eu conecto dois usuários se eles compartilharam o mesmo conteúdo, né? O conteúdo considerado muito similar. No mesmo grupo ou em grupos diferentes. Essa é a rede de nosso interesse aqui, porque a gente entende que isso aí são os possíveis canais de espalhamento dessa informação. Tá? Embora, de novo, eu posso conectar dois usuários aqui que nem se conhecem, nunca se viram, nunca pensaram, simplesmente receberam aquele conteúdo de diferentes canais e resolveram repassar nos seus grupos. E eles vão estar sendo conectados aqui. Isso vai levar a uma questão de ruído que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, por hora, nessa rede, isso aqui é uma rede de uma semana, a gente quebrou 6 semanas em torno das eleições de 2018, em períodos semanais, porque a gente também estudou a dinâmica disso aí ao longo do tempo. Isso aqui é uma semana. Né? E o tamanho do vértice aqui é o volume de desinformação que o usuário enviou durante aquela semana. Então, você vê alguns usuários aqui bem grandes, né? E o que a gente vê, na hora que a gente analisa as propriedades estruturais na rede desses usuários, a gente vai ver o seguinte: a gente olhou principalmente para métricas de centralidade, né? Grau, centralidade padrão, e o closeness, que é o quão próximo o usuário está, aquele nó que representa o usuário está dos demais. Né? Um nó que tem um closeness muito alto, ele atinge rapidamente uma grande porcentagem dos demais nós no espalhamento por aqueles canais representados na rede. O que a gente fez? A gente pegou os top 10 usuários que mandaram mais desinformação naquela semana. É a curva vermelha. Depois a gente pegou os top 10 usuários que mandaram mais mensagens naquela semana. Tirando, se tivesse algum top 10 de desinformação ali, a gente ignorava ele, tirava ele e olhava para os demais. Top 10 no geral. E os outros é a curva azul tracejada. E os outros é a curva azul sólida. E o que eu vejo aqui, claramente gritante, é que em todas as métricas, a curva vermelha leva a valores maiores.
indica valores maiores, indica uma maior centralidade, ou seja, os top usuários envolvidos em desinformação, eles realmente são mais centrais nessa rede, o que favorece um maior alcance das mensagens, né? E leva, possivelmente, a uma maior eficiência na disseminação. Mas que outros padrões eu posso tirar dessa rede, né? Só de olhar para ela, você vê que ela é muito densa. Isso aqui é uma semana, né? 155 grupos, eu não mencionei, mas nós monitoramos 155 grupos. E aqui, eu volto a dizer, né? Eu estou conectando usuários que compartilharam o mesmo conteúdo, eu não tenho como dizer, a gente tinha um interesse aqui, vamos dar um passo para trás, né? Eu tinha interesse de identificar aqueles caras vermelhinhos, né? Dado que tem os top usuários são mais centrais, será que esses usuários, eles estão coordenando a ação? Eles se juntam para injetar o mesmo conteúdo em diferentes grupos e ganhar escala? Em diferentes grupos ou no mesmo grupo, tá? E ganhar escala? É o que eu estou chamando de ação coordenada, que muito se fala disso hoje em dia, né, das campanhas de desinformação, nada mais é que uma ação coordenada. Como identificar ação coordenada aqui? Dado que eu tenho tantas arestas, e você pode conectar dois usuários aqui, é importante dizer, se eu conecto dois usuários que compartilharam o mesmo conteúdo. De novo, eles podem não estar agindo de maneira coordenada, eles podem estar só repassando algo que foi extremamente popular e que eles receberam por algum outro canal. Então, como identificar ações coordenadas aqui? Como identificar as arestas que representam ações coordenadas das demais, que eu vou chamar de ações isoladas? Bom, existe uma área de pesquisa atualmente em modelagem de redes que está crescendo muito, é um hot topic, tá? Está crescendo muito, que é a extração do backbone. O que é o backbone da rede? O backbone da rede são as arestas que são ditas salientes ou relevantes para um fenômeno de estudo em particular, alvo. Né? É uma definição meio complicada, muito subjetiva, porque, inclusive, eu tenho um aluno trabalhando só para tentar formalizar isso melhor, que é porque ela é voltada para o fenômeno que você quer estudar. Então, o fenômeno que eu quero estudar é ação coordenada nessa rede. E aí, existem vários métodos de extração de backbone na literatura, alguns não tem nada a ver com extrair ação coordenada, alguns têm. Nós escolhemos um por uma razão, que eu não vou entrar no mérito aqui, que chama disparate filter. E quando a gente aplica esse método de extração do backbone nessa rede aqui, eu obtenho isso. Tá? Cada cor aqui é um agrupamento de usuário que foi identificado como uma comunidade. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho 4% das arestas. 96% das arestas foram removidas porque, segundo esse algoritmo de extração de backbone, não tinha evidência suficiente para dizer que elas representam uma ação coordenada. Esses 4% que ficaram, elas provêm evidência probabilística, então tem um modelo probabilístico para trás, de que possivelmente esses grupos aqui estão agindo coordenadamente para injetar o mesmo conteúdo repetidamente. Não é uma coisa isolada, é consistente muitas vezes. Então, tem um jogo aí, um modelo estatístico por trás para dizer que está ocorrendo com muita frequência, muito mais do que eu esperava se fosse algo aleatório. Bom, então eu tenho aqui 16% dos nós, porque se o nó fica sem nenhuma aresta, ele é removido do backbone, e só 4% das arestas. Mas quem está aqui? Se esses nós representam as ações coordenadas, a gente foi olhar. Quem está aqui? Primeiro, o que a gente viu é que, consistentemente, em todas as 6 semanas de análise, entre 60% e 100% dos top usuários que enviam desinformação estão no backbone da rede daquela semana. Então, esse backbone está realmente capturando os top usuários, que estão, com grande evidência, coordenando as suas ações para ganhar escala. Mas olha que legal, se eu pegar todo mundo que enviou desinformação naquela semana, aqui eu só tenho 28% a 41% deles. Até porque, 84% dos nós foram removidos. O que estão dizendo? Estão dizendo que a maioria dos usuários envolvidos no compartilhamento de desinformação não estão aqui. Eles estão no restante, que eu chamo da periferia da rede, que são as ações isoladas. Para eles, eu não tenho evidência nessa rede de nenhuma tentativa explícita de coordenar para ganhar escala. Sou eu e você,
né, e a nossa mãe, a nossa avó, que compartilham conteúdo desavisadamente. Tá? Se eu olho para o volume de mensagens, entre 35% e 53% das mensagens contendo desinformação, elas partiram do backbone. Ou seja, chega a ser mais da metade das mensagens estão partindo da periferia, dos usuários desavisados que estão compartilhando. Mas é importante ressaltar que a maioria das mensagens novas estão saindo daqui. Aí, mais uma vez, a menção lá, o trumpete da amplificação. Tá? Esse backbone aqui está contribuindo para injetar conteúdo novo falso na rede, na maioria das vezes. Ok? Eu não vou falar muito sobre a dinâmica temporal, a gente fez uma caracterização de como que esse backbone, como que a rede, né? Mas também como o backbone, como as comunidades, cada cor aqui é uma comunidade diferente, elas evoluem ao longo do tempo. E o que a gente viu é que para tornar a coisa mais complexa, elas evoluem muito, elas mudam muito. Usuários novos entram na história de uma semana para outra, usuários que estavam no backbone, que eram top, deixam de ser na semana seguinte. Agora, é importante dizer, eu não disse aqui, o que é um usuário para nós aqui, né? Nós trabalhamos com dados anonimizados e o que a gente chama de usuário é um ID associado a um telefone, nunca uma pessoa, né? A um número de telefone. Então, é fácil trocar isso de uma semana para outra. Né? Então, a percepção que a gente tem aqui, olhando para números de telefones anonimizados, é uma dinâmica muito grande. Embora, se de novo eu focar nos top usuários envolvidos em desinformação, uma parcela dele, alguns deles, ficam nesse backbone de uma semana para outra, para outra, para outra, e ficam ali contribuindo massivamente para as campanhas de desinformação naquele instante. Bom, já estou terminando, eu queria, então, né, esses eram os resultados que, um pouco do que a gente tem feito recentemente nesse assunto que eu queria compartilhar com vocês, mas eu queria deixar claro que a gente tem muitos desafios à frente para lidar com esse problema, né? Principalmente quando a gente considera que a geração de conteúdo falso está ganhando em sofisticação a passos largos, né? Bota aí as deepfakes. Cada vez, você olha as deepfakes do ano passado para desse ano, olha como eles ganharam em sofisticação, né? Antes era fácil você ver o ruído, né? Eles dizem que é sobrancelha, em torno da boca, no caso de vídeos, né? Hoje em dia é muito mais limpo, porque é uso massivo de aprendizado de máquina para fazer isso. Então, é complicado, né? E sim, still believing? Será? Eu acredito que, essencialmente, a gente precisa de fact-checking. Né? A gente precisa de um fact-checking efetivo e escalável. Então, eu chamo a atenção, se você não conhece, aos projetos do First Draft, que visam exatamente isso, mitigar os efeitos, conter os efeitos da desinformação online. E eu acho o seguinte, solução. Nós aqui somos computação, majoritariamente, se não todos, né? Então, é claro que a tecnologia tem o seu papel, tá? Existem várias estratégias que você pode pensar em projetar diferentes estratégias de combate para mitigar, detectar, reter, né? Conter. Enfim, tem várias estratégias que se podem pensar em trabalhar com isso, em diferentes níveis, na aplicação, na rede, enfim, já vi várias ideias. Mas eu acho que qualquer solução efetiva vai além da tecnologia. Ela depende da sociedade por conta dos vieses que eu falei, por conta da presença massiva de usuários desavisados, inconscientes, contribuindo para o fenômeno. Então, tem que passar por educação, tem que passar por conscientização, né? Tem que aprender a distinguir fatos de histórias, o que é difícil. E a gente tem que ter ciência de que o nosso cérebro está nos atrapalhando, às vezes, nos levando a cometer erros. E a gente precisa, né, lutar contra isso. Eu vou terminar deixando essa imagem aí, já tem 3 anos desse editorial da Science, mas é uma chamada que eu gosto de fazer, né? Que ele fala, Jeremy Berg fala sobre, imagina um mundo sem fatos. Ele fala da importância de existirem fatos. Eu achei isso fantástico, né? Então, fatos podem ser com confiança, né, confiavelmente, usado como os componentes chaves para interpretar outras observações. Eles podem. Em fazer previsões. Os fatos podem auxiliar em previsões. E em construir argumentos cada vez mais complicados, né? Você tem que construir argumentos em cima de fatos.
Então, a gente precisa defender a existência de fatos e distinguir fatos de história e saber separar e lidar com eles de forma separada. Gente, era isso. Eu agradeço a atenção de vocês e estou aberta a perguntas. Jussara, sensacional. Você teve uma audiência enorme aqui. Já são, eu vi o pico aqui, 35 pessoas assistindo aqui na nossa plataforma, e mais 16, 18 pessoas, sendo que a gente anunciou agora, a gente resolveu um problema técnico agora do nosso YouTube. Então, sensacional. Eu vou aguardar que o pessoal mandar pergunta, mas eu tenho um monte aqui, na verdade. Eu queria só entender uma coisa técnica antes de eu partir para um comentário mais, digamos, filosófico sobre a coisa. Quando você fala que você fez entre não checados você fez a imagem, enviou para o First Draft ou para alguma coisa de checagem, né? Foi para o Google. Para o Google. E aí eu vi quais agências de fact-checking no Brasil já tinham checado aquela imagem. E quando ela checou como true, você tirou da sua base. Você só manteve na base desculpa, porque a palavra que está trocada. O que você checou como isso é a desinformação e o que você checou como não foi checado. Aquilo que era verificado, isso aqui é a informação, isso aqui está correto, você tirou da sua base. Isso é mínimo, isso é muito pouco. É assustador. E eu ia perguntar, essa é a próxima pergunta. Pouquíssimo. Na verdade, eu nem sei se... É uma boa pergunta, eu acho que a gente não tirou, e não fez diferença. Entendeu? Porque era tão pouco. Eu imaginei isso aí. Tá? A outra pergunta é o seguinte, lá na hora que você faz o experimento online, você pede os usuários para poder avaliar o sentimento deles, assim, medo, angústia, raiva, eles não sabiam que era desinformação, checado? Não. Foi um aplicativozinho que a gente fez, onde pedia para avaliar áudio. E eram pessoas assim, da nossa área da convivência em computação, ou eram assim, pessoas assim, tipo. A minha preocupação é a tiazona do WhatsApp. Não, tinha, na verdade, os nossos voluntários eram mais enviesados para a gente técnica. Tinha também a tiazona do WhatsApp, tá? Porque a gente conseguiu pouco. Tem, assim, os amigos dos amigos, eu não diria a tiazona, mas os amigos dos amigos. Mas, majoritariamente, eram alunos nossos e amigos de alunos do laboratório, do departamento. Então, são pessoas conscientes, digamos assim, né? Mais conscientes do fenômeno. Que aí é o seguinte, Sara, o que eu peguei disso tudo, né? Assim, primeiro, é assustador porque, primeiro, vocês começaram o estudo ali em 2017, 2018, né? Isso. Vocês começarem. Só que a minha opinião, né, tá chegando algumas perguntas aqui, deixa eu terminar meus comentários aqui, chegando muito até. A minha opinião é o seguinte, esse processo começou em 2013, 2014, sabe, Jussara? E quando chegou em 2000, a gente passou pelo Brexit, a gente passou pelas eleições americanas, quando chegou nas eleições aqui no Brasil, é que essa coisa, assim, que a gente, opa, o que está acontecendo? Isso foi do ponto de vista tanto tecnológico da gente, da computação, quanto cientista político, né? As pessoas, a gente vai ter mais para frente um painel, a gente vai ter até o professor Bruno, da UFMG, que ele é um cientista político especialista nessa área, e assim, todo mundo tomou um susto muito grande, né? E o que mais me assusta nesse processo todo é como que é muito bem articulado, é muito bem pensado. Começa desde a estrutura, digamos, física, né? Da estrutura física, daquela questão de topológica, de rede, passa por um processo, muito bem articulado, é muito bem pensado. E o que eu acho, Léo, que me assusta mais, que sempre me assusta muito, é que eles sabem fazer o conteúdo que a gente vai cair e vai clicar. Eles sabem, essa teoria do Kahneman já existe há muito tempo, eles sabem isso. Né? Se você vê essa ideia de injetar informação, independente se é falso ou não interessa, não tem medo da consequência, isso não é de agora, isso é lá do Putin ou antes, isso é uma estratégia. Porque eles sabem que não importa se mandar uma informação falsa e depois alguém dizer, fulano, o político tal, falou uma informação falsa. Não interessa, o estrago já foi feito.
O estrago vai continuar sendo feito. E é muito bem articulado e muito bem pensado. Você vê que, assim, é obviamente, porque aí vem duas coisas, né? Me assusta muito, assim, porque às vezes eu vejo que muitas vezes, às vezes, algumas pessoas que são beneficiadas desse processo não têm inteligência para poder fazer isso. É muito claro que não tem. Então tem É uma máquina. uma máquina por trás que é assustadora, e é uma máquina de gente gabaritada. Porque imagina, vocês passaram 2, 3 anos aí estudando para poder entender como é que o processo tá, e é bem possível que isso é um mecanismo de gato e rato. Os caras já estão se articulando agora para uma próxima. Ano que vem vai ser o Telegram. Ano que vem é o Telegram, tá? E assim, é exatamente isso. Por isso que eu acho que não é tecnológico, é gato e rato. Eu acho que qualquer chance que a gente tem é conscientização, porque eles vão estar em cima, eles vão estar explorando a tecnologia mais recente, eles vão estar explorando todos os nossos calcanhares de Aquiles, dos que existem, que podem fomentar para isso. Se a gente não tiver consciência de que a gente está contribuindo para isso, eles vão ganhar. Exato. Eu penso isso também, sabe, Jussara? E aí, algumas coisas que vão acontecendo, né? Você tá falando aí, ó, ano que vem vai ser o Telegram, né? Aí eu falo assim, e aí eu começo a ter coisas assim, malucas que vêm na minha cabeça. Aquela queda repentina que teve do WhatsApp, ficou um dia inteiro sem WhatsApp, foi um pico de novos usuários no Telegram. Até isso você começa a falar assim, porra, é muito articulado. É uma coisa assim que é assustadora. E aí você fala, né, a introdução da sua palestra, quando eu vi a sua palestra, eu vi a carinha das minhas tias ali, tudo de verdinho assim, né? Eu falei, cara, tá ali, ó, o problema tá ali, essa questão de combinar é totalmente multidisciplinar, né? É o cara desde a computação, que já é multidisciplinar, é o cara de rede, é o cara de redes complexas, é o cara de machine learning, é o cara de monte, e ainda tem o cientista político, ainda tem o sociólogo, porque isso tudo vai ter que passar por um processo esbarra, que é uma questão, esbarra no direito, né? Que é a parte legal, que é outro buraco sem fim, é um buraco sem fim, né? Que esbarra em vários desafios. Assim, isso está despertando. Tem muito apelo na área política, mas esse ano a gente viu isso muito na saúde, né? Sim. A OMS tem essa preocupação, a gente está interagindo com o pessoal da OMS para discutir desinformação em saúde. Sim. Que eles estão usando demais. E aqui no Brasil, um país que historicamente sempre foi muito adepto da vacinação, a gente viveu agora uma situação que é horripilante, é assustadora. Né? E aí, quando você vai contando a sua história, a sua palestra, que foi excelente, você vai. Cara, eu fico com mais medo ainda de como é que a coisa é muito bem articulada, é muito bem pensada. Até essa questão tipo assim, do que eu vou mandar de fake news, tem que ter sido feito uma caracterização do perfil de usuário para saber o que eu vou falar que vai gerar esse boom, sabe? Mas assim, história, vou passar agora assim, me empolguei aqui, se me desculpa, mas assim, né? Eu sou um empolgado mesmo, perdão pessoal aí, vou começar para as perguntas aqui. A primeira pergunta que chegou foi do Alan Guedes, grande Alan, PUC Rio. Como as pesquisas de fake news, datasets, cheque automático, etc., desenvolvidas não só por você, mas com outros trabalhos aqui do WebMedia, podem ajudam ou devem fazer para ajudar a combater a desinformação? Eu vou acrescentar, Jussara. O que você, assim, o TSE agora mesmo, né, já falou, olha, vamos caçar quem trabalhar com isso aí, mas os caras já estão se articulando de outra maneira. O grupo de vocês, né, você que tem conhecimento de outras pessoas que estão colaborando nesse processo para a gente tentar minimamente se resguardar para o ano que vem? Tem, né? Lá no Locus, que é o laboratório, somos eu, Fabrício, Benevenuto, a Ana, Couto Silva. Nós temos interesse nisso. A gente tem um grupo trabalhando agora já olhando para o Telegram, porque a gente acredita que o Telegram vai ser a plataforma do ano que vem, tá? Para isso. Eu penso que existem, do ponto de vista tecnológico, e eu realmente abraço a missão de conscientização. Né? Então, eu sempre assim, já falei sobre isso em vários canais e eu sempre termino com essa mensagem que eu acho que precisa de conscientização. E não é só a tiazinha, o Léo, isso que é mais importante. Você, a gente participa sem querer. Então, eu acho que a gente precisa, eu acho que tem vários pontos, né? No nosso grupo já teve estratégias propostas para tentar mitigar um pouco o efeito, né?
por exemplo, já foi explorando checagem de fatos. Você imagina, você tem um conteúdo, você pode contactar uma agência ou buscar numa agência de checagem de fatos, assim como a gente fez para rotular, mas tudo isso feito automaticamente. Só que aí a gente faz o quê? A gente precisa da aplicação, né? Eu pensaria assim, imagina que a gente informa o WhatsApp que um conteúdo, o WhatsApp ou quem for, tá? Um conteúdo que está sendo compartilhado muito, ele é desinformação, ele já foi checado como desinformação. A gente precisa da plataforma marcar isso. Então, a gente depende muito do envolvimento da plataforma. Tá? E agora, eu acredito também muito, se a plataforma topar, eu acho que isso ajuda muito na conscientização. Porque o usuário vê, aquilo ali foi detectado como falso, ou fulano foi banido da aplicação, igual a gente vê, né? Foi clicado, foi banido um post do Bolsonaro, ou do Trump, ou de quem foi, ou foi suspenso. Mas eu acho que explicar para as pessoas como que se chegou nisso é também interessante para ajudar na conscientização. E aí você pode pensar em várias estratégias de detecção, machine learning, explicabilidade em machine learning, que é uma área quente hoje em dia. Tudo isso tem área, né, tem espaço para nós, cientistas da computação, contribuir. Então, é mais ou menos, não sei se eu respondi o Alan, mas eu acho que existem, sim, soluções tecnológicas. Dependo das aplicações, fundamentalmente eu dependo das plataformas comprarem e quererem, e eu acho que a gente precisa também pensar na educação, né? No media literacy, né? O web literacy, que é a educação do usuário em informação na web, em credibilidade de informação, em questionar a credibilidade de informação. Sem dúvida. E assim, pela aquela figura que você apresenta, de onde tudo começa, a gente já vê que existem algumas tecnologias no Facebook para poder marcar o que é desinformação, mas lá no WhatsApp ainda não tem, né? E é onde o submundo começa, né? E aquele artigo que eu mostrei do Trumpete, ele fala exatamente, ele fala sobre o bias lá do processo de reforço, que ele fala o seguinte: olha, se no meio do caminho, ele nasce lá no 4chan, no WhatsApp, e começa a ser repassado. Se no meio do caminho alguém continuar postando aquilo, mas com a retratação, falando assim, olha, tá vendo isso aqui é falso, isso ainda ganha escala. Isso ainda causa mal. O negócio é você cortar e não falar nada. Mas aí você corta e não fala nada, e como é que você educa as pessoas? Então, é complicado, é muito complicado, é muito difícil. Sem dúvida. Deixa eu passar mais duas perguntas aqui. Bom, a Débora mandando parabéns, o Wash mandando parabéns aqui pela palestra. Já se apareceu agora a professora Luciana Toffoli, de jornalismo aqui do UFCJ, muito interessada no tema também, dando parabéns. O Whindersson aqui, Jussara, como é o processo para encontrar esses grupos que vocês analisam as informações? Então, eu chamei de grupo público, né? Por que eles são públicos? Porque, por default, um grupo é privado. Eu crio um grupo e chamo lá o Léo e fulano e ciclano, etc. Nós temos um grupo. Mas eu, enquanto gerente desse grupo, eu posso pegar um link de invitation, né, de convite de participação, e colocar no lugar público. Na hora que eu faço isso, eu estou tornando o grupo público. Então, o que a gente fez, esse invitation link, ele segue um padrão. chat.whatsapp.com, alguma coisa assim, enfim, tem uma URL padrão. O que a gente fez foi buscar por essas URLs em Facebook, Twitter, em blogs, e aí a gente achou 300 e tantos grupos na época. E aí a gente hoje tem mais, viu, Sara? A gente adotou essa estratégia, hoje tem bem mais, viu? E assim, na verdade, a gente achou milhares, aí a gente restringiu a política, mas mesmo política hoje tem muito mais. Muito mais. Aí a gente entrou nesse grupo. Na hora que você entra nesse grupo, você se torna um membro, e você vê tudo. E foi isso que a gente fez. Essa foi uma metodologia que não foi nossa, não, tá? É um pessoal da Índia, que hoje ele não está mais na Índia, o Garimela, ele está, esqueci, é um lugar nos Estados Unidos, que ele que bolou, né, uma maneira, e a gente adotou, mudou um pouco a mecânica ali de como fazer isso de forma automática, mas a ideia é essa, é entrar em grupos acessíveis publicamente. Mais uma aqui da Débora Sade. Jussara, na sua opinião, qual a maneira mais efetiva de educar os usuários do WhatsApp para evitar a propagação de desinformação? É difícil, né? Eu acho que são várias ações, Débora. Eu acho que
mostrar o estrago que pode ser feito, sabe? Eu acho que tem que ser mostrado. Eu acho que se o usuário começar a receber uma mensagem com um flagzinho, né? Eu tinha essa ideia de botar um scorezinho do quão provável aquilo é, no vermelho por verde, de ser falso, né? Se ele recebe aquilo ali, algo bem, né, uma imagem, algo simples de interpretar, se ele consegue ver que aquilo é vermelho, eu acho que vai ter uma suspeita, né? Eu acho que chamar atenção para que ele precisa verificar, precisa pesquisar. E, por outro lado, né, fact-checking, divulgação de que existe fact-checking, existem agências que sabem fazer isso. Né, e divulgar a estratégia, ou facilitar ao máximo, porque o usuário comum, a minha tia não vai querer entrar lá na lupa.com.br para achar. Mas aí a gente entra desenvolvendo tecnologias para facilitar o acesso, né, mostrar algo que já está lá marcado como fake para eles. Eu acho que isso tudo ajuda. Tá? Então, explorar, mostrar que isso está presente no dia a dia, o tempo todo por ele. Eu penso também assim, Jussara, sabe o que acontece? Eu sou o checador de notícias falsas da minha família. Aí manda assim, ô Léo, isso aqui é verdadeiro? E aí eu faço todo esse processo. Então, se a gente conseguisse automatizar isso, talvez ajudar. Porque assim, pelo menos hoje eu vejo nos grupos que eu participo de gente, né, assim, pessoal que tem mais essa... acaba espalhando mais, que eles já estão preocupados. Porque eu, pelo menos, eu espalhei nos grupos, assim, ó, cuidado com notícia falsa, porque espalhar notícia falsa também é crime. E agora eles ficaram meio preocupados. Opa, peraí, antes de eu sair jogando, agora só que eu sou o tudo é pra mim. O nosso grupo tem uma ideia de você criar Na verdade, assim, a gente já tentou várias estratégias e agora a gente está tentando juntar, que é de você criar um local onde ali você detecta, por exemplo, domínios que são mais suspeitos, domínios que têm um volume muito grande de desinformação. Informação é uma porta de entrada para os checadores, né? Porque não adianta a gente querer duplicar informação, que é o pior cenário possível, mas é uma porta de entrada para os fact-checkers para facilitar o acesso a isso, para não ter que depender do Léo da família. Né? Muito bom. Basicamente uma excelente ideia, gostei. Tomara que vocês consigam avançar nisso aí. Vou passar mais duas aqui, e acho que a gente vou ser obrigado a encerrar, mas apesar de estar bombando aqui. O Alan mandou mais uma aqui. Do ponto de vista de representação em grafos da disseminação de informação, quais são as questões de pesquisa a serem atacadas pela comunidade? Olha só, Alan, no WhatsApp, em particular, tem essa questão que não existe uma rede explícita. Então, em certas aplicações, você não tem a rede explícita. Aí você tem todo um espaço de modelagens alternativas e tentar avaliar essa modelagem. Mas, por exemplo, mesmo que você vá para um Facebook, para um Twitter, onde você tem uma rede explícita, eu estou muito focada nessa ideia do backbone, sabe? Porque é muito comum, e eu mesmo fiz isso muito, a gente estudar a rede completa. Porque a gente não quer jogar nenhuma informação fora. Né? A gente quer usar todas as arestas. E notem que ali eu joguei 96% das arestas fora. Por quê? Porque, tipicamente, dado qualquer fenômeno, no caso, desinformação, e qualquer modelo de rede, tem um processo por baixo aí, que é o espalhamento da informação, que é o cara escutou num lugar, ali tem arestas ali que não são relevantes para você estudar a desinformação. Elas não são tão relevantes. E, na verdade, ao não serem relevantes, elas mascaram, e serem em volume grande, elas mascaram aquilo que é realmente importante. O problema todo dessas arestas, que são menos, refletem comportamento aleatório, refletem cauda pesada de alguns conteúdos muito populares, não reflete uma ação específica de enviar desinformação. O problema dessas arestas é que elas são em volume tão grande, tão grande, tão grande, que elas escondem aquilo que é importante. E aí você se perde. Né? E isso não é só para desinformação, são vários fenômenos a gente vê isso. Então, eu particularmente estou muito focada, tenho 2 alunos agora trabalhando nessa ideia de extração de backbone. Como é que você identifica as arestas que são relevantes para esse problema? E aí você cria uma representação reduzida dessa rede, mas muito mais informativa para fins da análise que você quer fazer. E essa informação é muito boa, Jussara, para poder encaminhar, por exemplo, para o WhatsApp.
Porque eu fiquei assustado com uma informação que você me passou na sua palestra aí, que, tipo assim, existem alguns números que são os mesmos. Eu achei que, assim, achei que havia um esquema mais assim, olha, eu mando, somo com esse número, aparece outro número, mando, somo com esse número, aparece outro. Não, é meio até meio cara de pau, o cara continua ali, entendeu? Então, assim, isso eu acho que é uma coisa, assim, se o WhatsApp agora, o Telegram agora, né, a gente conseguisse passar esse tipo de informação, a gente diminui bastante, viu? Eu acho que a gente, assim, obviamente, de novo, os verdinhos lá do seu desenho vão continuar, mas se chegam menos informações para esses verdinhos, talvez vão disseminar menos, né? Mas eu gostei da estratégia. Daí no nosso foco nessa ideia de ações coordenadas, né? Isso me interessa muito e isso não é fácil, tá? Não é fácil porque é outra palestra, mas enfim, existem vários algoritmos e não tem ninguém que diz assim, você quer estudar isso? Aplica esse algoritmo. Como que você sabe qual algoritmo vai ser melhor para estudar a desinformação? Não é trivial. Então, isso é uma área de pesquisa que a gente está investigando, que eu acho particularmente relevante. Respondendo, foi o Alan, né? Respondendo o Alan, que é Backbone Extraction. Vou te mandar uma última agora aqui, agradecer o pessoal, a gente vai encerrar, né? E essa eu gostei muito da pergunta, foi do Carlos Neto, lá da Federal do Maranhão. Isso vai ser até tema de discussão, né, gente? Então não perca o painel, se não me engano, quarta-feira, vai ter uma advogada especialista em direito digital, a gente vai ter uma influencer e o Bruno, que é o especialista em ciência política. A pergunta do Carlos é o seguinte, Jussara, primeiro um agradecimento, sua palestra é terapêutica, parabéns. Era a intenção, era a intenção primordial, era essa. Sua mensagem sobre conscientização é clara. Eu queria sua opinião sobre outra estratégia. Vimos nas eleições de 2018 quase que um monopólio sobre toda essa tecnologia, toda essa estrutura, né? E se todos os partidos tiverem acesso a essa tecnologia e a população tiver ciência disso, será que o problema se regula ou ele piora? Boa pergunta. Autorregula ou a coisa vai piorar? Todo mundo começa a fazer isso um contra os outros. Eu não sei se autorregula, não. Não sei. Não, sendo muito honesta, eu não sei, mas eu teria medo disso. Eu teria medo das consequências até uma possível autorregulação. O que acontece no meio do caminho? Eu acho que o estrago é muito grande. A gente vê estrago assim no nível social de imediato e de médio e longo prazo. Então, eu não sei se eu pagaria pelo tempo de autorregulação, mas não sei. Eu não vejo uma autorregulação, não. Não sei se viraria uma terra sem lei, assim, total. Eu também não tenho essa... Eu não confio que nós, seres humanos, eu sempre gosto de falar nós, para assim, me colocar, né, entre aqueles verdinhos, eu não acho que nós estamos num nível de conscientização que levaria a uma autorregulação. Eu acho que a gente ainda está num nível de conscientização que nós somos muito ingênuos e a gente ia ser vítima. Eu acho que a gente viveu um caos muito grande. A gente viveu um caos muito grande e... eu também Mas assim, isso é uma excelente pergunta para o Bruno. É uma excelente pergunta para o Bruno no painel. Carlão, quarta-feira, 5h30, eu quero essa pergunta lá para a gente, viu? Acho que é isso, gente. Ó, tem um comentário aqui do Alan, fazendo a gracinha comigo aqui, que eu sou um ótimo checador de fake news. não me candidatando para sua família, tá, Alan? Deixa só com a mim, que já me dá bastante trabalho. Ô, Sara, ó, assim, obrigado mesmo de coração, né? A sua aceitação para a palestra foi de imediato. Para mim, foi uma satisfação muito grande. Você sabe o carinho que eu tenho contigo, com o Marcos. É uma coisa de décadas, pão velho. Então, obrigado mesmo de coração, tá? Eu que agradeço, Léo, foi um prazer. Continue aí com a gente, tem muita coisa bacana aí durante a semana, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigada, Felipe. Gente. Qualquer comentário, dúvida, quiser continuar a conversar, pode me mandar mensagem, que eu adoro trocar ideias sobre isso. Ok, então. Felipe, that's over. Thank you.